Na semana que passou, o noticiário vindo da Espanha dava conta de um suposto interesse do Sevilla na contratação de Gabriel Barbosa, o Gabigol, o atacante do Flamengo. Tudo porque Jorge Sampaoli, que passou pelo Sevilla entre 2016 e 2017, levou até o Paulo Henrique Ganso para lá, você se lembra? Retornou ao clube da Andaluzia, vivendo uma grave crise, né? Foi massacrado pelo Borussia Dortmund no meio de semana, tomou de 4, veio muito mal no campeonato espanhol. Ele empatou nesse sábado com o Atlético de Bilbao na reestreia do técnico, mas tenta se recuperar. E claro, Sampaoli chegou no clube, amigo, ele vai pedir contratação. Ele pede e pede muito, e pega no pé, e cobra. Não é fácil lidar com isso. O pessoal do Sevilla já sabe como é, e o Gabigol seria um dos nomes. Bem, é muito precoce ficar falando sobre isso, mas eu quero tentar colocar um pouco de luz nesse tipo de rumor, para o torcedor tentar entender como as coisas funcionam. Mas antes, eu quero dizer para você que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. No OneFootball você encontra fato, conteúdo, você vê campeonato alemão entre vários outros. Nesse sábado transmitimos, tive a honra de participar ao lado de Dudu Monsanto de Gerd Wenzel e também do Casemiro, o Casé, da transmissão do ótimo Borussia Dortmund 2, Bayern de Munique 2. Estava 2-0 para o Bayern de Munique, o Borussia foi lá e empatou no último lance do jogo. Um jogaço pela Bundesliga que você vê de graça, você também vê outros campeonatos, tem acesso a estatísticas, notícias e muito mais. Aliás, se você quiser saber as estatísticas, tudo sobre o Sevilla de Sampaoli a partir de agora, se você acompanha o trabalho do técnico argentino, baixe o aplicativo no link que está aqui embaixo na descrição, você vai acompanhar tudo, com o tempo real das partidas mais importantes, dos mais relevantes campeonatos do futebol pelo mundo, tudo isso no OneFootball. Faça o download do aplicativo, é a maneira de você dar uma força para o canal, porque mostra para os nossos amigos do OneFootball o potencial aqui do youtube.com/MauroCésar. Bem, o potencial do Sampaoli nós sabemos qual é um ótimo técnico, mas ele é muito pidão. Ele pede jogador, foi assim no Santos, foi assim no Atlético. Né? Alguns jogadores chegaram, mal trabalharam com ele, como o Nacho Fernandes, né? Importante contratação que o Atlético fez no ano passado, que foi fundamental nas conquistas dos 3 campeonatos que o Galo teve em 2021. O Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, o Brasileirão depois de meio século e também a Copa do Brasil. Muito bem, então o Sampaoli chegando lá surgiram nomes, vários nomes, né? O Martins Quarta, zagueiro que está na Fiorentina, River Plate, né? Um dos que participaram daquela jogada ali, junto com o Pinola, né? Que geraram o gol do Gabigol, o segundo na virada sobre o River Plate em 2019, lá em Lima, no Peru, na final da Libertadores. E o próprio Gabigol, o nome dele surgiu também. Bem, pode ser uma especulação, essa lista pode ser meio forçada, pode ser verdade, de repente o São Paulo de fato citou o Gabigol, ele conhece bem o jogador, e ele quase trabalhou com o Gabigol, porque ele chegou ao Santos em 2019, no momento em que terminava o empréstimo do jogador, que era vinculado à Inter de Milão, à equipe santista. E ele foi logo depois emprestado ao Flamengo. Ficou 19 no Flamengo emprestado, e em 2020 o Flamengo contratou em definitivo. Então por muito pouco ele não trabalhou com o Gabigol e com o Bruno Henrique também, que foi vendido pelo Santos ao Flamengo justamente naquele momento que o São Paulo iniciava o seu trabalho na equipe da Vila Belmiro. E é normal que ele queira, o jogador conhece bem, pode ter uma ideia de como ele pode ser útil. Mas faz sentido imaginar que ele poderia ser vendido? Primeiro temos que entender o seguinte: a multa rescisória do Gabigol ela é próxima a 40 milhões de euros, tá? Perto de 40 milhões de euros para o exterior. O Sevilla teve um recorde de contratação na sua história. Em 2019, tinha 19, 20 anos, né? O jogador mais caro contratado pelo Sevilla até hoje, né? O zagueiro Koundé. 25 milhões de euros foram pagos pelo Sevilla para contratar esse jogador, que foi revelado pelo Bordeaux, né? Foi revelado pelo Bordeaux, foi vendido para o Sevilla e depois vendido para o Barcelona agora, nessa temporada, pelo dobro do preço, segundo o noticiário internacional, cerca de 50 milhões de euros o Barça teria pago ao Sevilla pelo jogador, que custou 25 milhões. Então a maior contratação da história do Sevilla foi um jogador que custou 25 milhões de euros. 25 milhões de euros foi o valor que o Flamengo acertou pela venda do Gerson ao Olympique de Marseille, com bônus que podem fazer esse valor subir ainda mais. Então, esse valor, que é o recorde na história do Sevilla, ele sequer supera aquilo que o Flamengo recebeu pela venda do Gerson, que era um importante jogador, mas não é um Gabigol. O Gabigol é muito mais ídolo, é um cara com muito mais peso, mais tempo de casa, gols decisivos, atacante. É diferente. O Gerson é um jogador extraordinário, o torcedor do Flamengo sonha com a sua volta, mas não dá para comparar, né?
Então, o Sevilha teria que fazer um investimento que seria o maior da sua história, para contratar no meio da temporada, aí, na janela de janeiro, depois da Copa do Mundo, enfim, o Gabriel Barbosa. Não é muito provável. Além disso, o Gabriel, ele quando voltou ao Brasil, ele acertou um contrato muito bom com o Flamengo. Ele veio com um salário padrão europeu, né? Por tudo que ele fez e que ele faz pelo Flamengo. Então, é um jogador que, vamos combinar, ir para a Europa significaria algo interessante para ele em termos econômicos se ele fosse ganhando muito mais. Será que o Sevilha pagaria tão mais assim? Então, é importante entender. Negócio no futebol, gente, sempre pode acontecer, pode sair, pode surgir uma situação X que o jogador acaba sendo negociado, mas não é o mais provável. É muito pouco provável que você tenha um jogador como o Gabriel Barbosa sendo vendido para o Sevilha por todas essas razões que a gente está enumerando. Então por que você está gravando esse vídeo? Justamente para tentar situar, tentar mostrar como as coisas funcionam. Muitas vezes os nomes são colocados na pauta, até de propósito, para valorizar um jogador, e outras vezes, de fato, há um interesse, o nome está na pauta, mas a realidade é que é um negócio difícil de acontecer. Acho muito, muito, muito difícil o Gabriel sair do Flamengo, a não ser que ele queira sair, que não parece ser o caso, enfastiado, querendo novos ares e tudo mais. Até porque lá ele teria que disputar a posição, e ele sabe que na sua investida europeia mais jovem, quando foi para lá, não foi bem sucedido. Se ele quiser colocar diante de si um novo desafio, pode fazer sentido. Mas acho muito pouco provável que um negócio como esse aconteça, pelo momento do jogador, pela situação dele no Flamengo, pela situação do Flamengo estável financeiramente e pelo passado do Sevilha, que não é um clube de gastar tanto dinheiro. Aliás, ele tem um famoso diretor, o Monk, que é conhecido por justamente mapear o mercado e encontrar jogadores como o Koundé. O Sevilha encontrou lá atrás, pagou 25 milhões de euros ao Bordeaux e vendeu duas temporadas depois, 3 temporadas depois, para o Barcelona pelo dobro do valor. Ou seja, utilizou o atleta, aproveitou o seu potencial técnico, né, a serviço da equipe e depois o negociou por um valor muito superior, o dobro, lucrando barbaramente. Esse vídeo tem um patrocínio, um apoio do OneFootball, como eu disse no começo desse comentário, e você pode fazer o download acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo para acompanhar toda a Bundesliga, vários campeonatos e todo o conteúdo gratuito do OneFootball. Mais uma vez eu quero lembrar vocês que os destaques que você viu ao longo desse comentário você encontra aqui embaixo os respectivos links na descrição desse vídeo. Curso online de jornalismo esportivo, o Use 360 com produtos do canal. Também você encontra o link aqui embaixo para o nosso canal de cortes. Faça a inscrição, dê uma força para o canal de cortes. Lá você encontra o melhor das nossas lives e também, claro, o nosso clube de membros. Você apoia o canal também participando do clube de membros do youtube.com/Mauro César. E o blog no UOL Esporte, o blog do Mauro César no UOL Esporte. Quero alertar a todos também que teremos live antes e depois do jogo entre Corinthians e Flamengo, quarta-feira, pela Copa do Brasil, a decisão, a primeira partida decisiva. 8h15 da noite, live pré-jogo, e logo depois que a bola parar de rolar, nós faremos a nossa live pós-Flamengo e Corinthians para bater um papo sobre esse jogo aqui no canal. É isso, saudações.